Então, tá certo, pessoal. Vou começar me apresentando, né? Antes disso, quero agradecer a quem já está por aí, agradecer a quem aceitou o nosso convite também de estar participando dessa live. Quero, em especial, agradecer o convite também que a Simone aceitou prontamente, né? A estar participando, estar dedicando esse tempinho também para estar conosco. É, então, eu sou psicóloga clínica, né? Atuando aqui na Mil Afagos como psicóloga, atendendo na área da psiconcologia. Ainda estou fazendo a formação em psiconcologia. Atuo com abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Estou fazendo especialização na psicologia da saúde, né, na psicologia hospitalar, também na saúde mental. Então, né, voltada para esse público também nesse sentido. Aqui na clínica, atuando, né, no atendimento de pacientes oncológicos. E como para mim não é um tema que eu tenho tanto contato, não é um tema que eu já tenha, né, tido esse acesso e atendido, e tenho muita experiência, resolvi chamar a Simone, porque eu sei que ela já tem bastante experiência nessa área, já tem bastante tempo de atuação, né? Então, ela vai se apresentar, né? Vai falar um pouquinho melhor, né, Simone? Quem sabe você já pode se apresentar para a gente, falar um pouco da tua experiência, da tua trajetória, né? Para que a gente possa já ir encaminhando, né, para esse sentido do tema especificamente. Certo. Em primeiro lugar, eu agradeço a todos, né, pela paciência e por nos esperar, né, pelas dificuldades técnicas. Eu me graduei em 2010 e depois que eu me formei, eu sempre trabalhei em instituições, né, por muito tempo. Trabalhei na educação especial, trabalhei na educação regular, na assistência social média complexidade e na clínica, né? Uhum. O meu maior desafio com o tema do suicídio foi num ano em que eu atendi uma paciente e eu vi que era algo mais específico, mais delicado, que eu precisaria ter uma intervenção mais é, assertiva com ela, né? Com essa pessoa que estava em crise. Então, eu busquei me especializar, eu fiz o Formice, que é com sofrimentos extremos, né? Eu participo também do plantão psicológico, participei durante toda a pandemia, que a gente atua como aos modos do CVV, né? A gente faz um atendimento na hora da dor, Sim. né? Eu atuo na Clínica das Emergências, que é um grupo de psicólogas de todo o Brasil, onde a gente se capacita em temas específicos como sofrimentos extremos, o luto PET, que é algo mais inédito no Brasil, né? E tem assim uma grande participação das pessoas, é algo muito necessário, né? E a demanda de crise suicida, né? Então, assim, a gente entender na fala da pessoa a demanda dele, saber acolher e dar os encaminhamentos. Hoje nós sabemos que o CVV ele tem uma demanda muito grande, então esses serviços que a sociedade civil faz, né, é um dos pilares também, né, para a prevenção ao suicídio, levar conscientização, né, e amparo ao sofrimento humano. Uhum. Então, assim, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é uma grande realização poder contribuir, já que na minha formação, por formação, eu sou uma cuidadora, né? E conseguir amparar as pessoas no momento em que elas tanto precisam, né? Uhum. E a gente vê que é um tema bastante tabu ainda, né, Simone? Até pra gente, né, que trabalha na área da psicologia, para ver, eu não me senti tão confortável assim, chamei alguém que eu sabia que tinha um pouco mais de experiência no trato em si, né, desse assunto, porque é um tema que para a sociedade é tabu, né? A gente não sabe como lidar exatamente Uhum, falar, da forma que falar, então assim, justamente para isso que a gente tem que proporcionar mais esses momentos assim de interação, né, de troca de experiências, troca de falas que possam então facilitar, né, porque a gente vê muito na proposta do CVV que é exatamente isso, né, não romantizar o assunto, mas falar diretamente também, né, e mas falar com cuidado, né, falar diretamente, mas com cuidado, porque é um público sensível, né, é um tema sensível também, né. uhum. E se nós formos pensar também, Rose, é,
a gente nunca sabe, né? E na nossa formação como psicólogos, a gente considera qualquer fala importante, né? Uhum. E promover essa escuta mais preparada, né? Uma escuta ativa, é muito providencial, porque realmente, por ser um tema tabu, o que que acontece? A gente acaba não falando sobre, né? Sim. E as pessoas, quando encontram o sofrimento, elas acabam não buscando ajuda, por vergonha, por não saber onde buscar, né? E um dos pilares da prevenção ao suicídio seria esse mesmo, de conscientização, o que nós estamos promovendo aqui. Uhum. E aí falta, assim, como várias coisas, né? Não vamos nem entrar para esse rumo, mas faltam políticas públicas, né? Faltam pessoas, né, nesse sentido do acolhimento mesmo, né? Falta capacitação, por que não dizer, né? Até para os próprios psicólogos, né? Pessoas que estão ali, como tu disse, é claro que toda fala para nós é importante, toda fala é conteúdo, né? Eu costumo dizer assim, tudo isso é conteúdo, né? A gente pode sempre pegar isso e usar, né? E tentar entender aquela pessoa que está na nossa frente. Mas para quem não é PC, né? Para quem não, para uma pessoa, né? Comum, vamos dizer assim, né? Tipo, para qualquer pessoa, como entender, como validar esse sofrimento, como atender, como acolher, Uhum, são coisas que sempre são uhum, interessantes a gente pensar. certo. É, é, tem a questão do suicídio, porque ele acaba entrando nos nossos valores, né? De Uhum. pensar o quanto a gente valoriza a vida, o quanto a gente trabalha pela preservação da vida. E realmente, para uma pessoa que não tem um preparo específico, causa grande angústia, né? E a tentativa de amenizar a dor, né? Então, assim, que a gente, nesse momento, a gente vai falar mais sobre isso, mas, assim, oferecer a escuta e oferecer ajuda, né? Uhum. Vamos buscar, então, um serviço, vamos buscar alguém que possa lhe atender. Uhum. E eu gostaria de lançar aqui, para os que se sentirem à vontade, né? De colocar, assim, em uma palavra, o seu entendimento sobre o suicídio, né? Vamos fazer uma dinâmica aqui breve, né? Uhum. Gente, não tem certo, não tem errado, é o que vier, o que vocês pensarem, viu? Isso, coloquem ali nos comentários que a gente vai estar visualizando e vai estar comentando aqui. Uhum. Estado de loucura. Tá, eu vou deixar mais algumas pessoas colocarem, e daí, desespero, Uhum. socorro, desespero. Desespero. Para quem está entrando agora, nós queremos que vocês participem, né? Colocando numa palavra, né? Descrevam numa palavra o que o suicídio representa, né? O que você lembra, o que você pensa quando surge esse tema. Angústia, né? Dor, depressão. Vamos esperar mais um ou dois para a gente encerrar a enquete, né? Uhum. Desespero. Uhum. O último, vamos lá. Será que a gente pode fechar aqui, Rose, no desespero? Se alguém tiver mais alguma colocação, pode ir colocando ali. Ou até aproveito para frisar também que se alguém quiser colocar alguma pergunta, né? Vai interagindo ali, vai colocando.
e a gente, à medida, né, vai estar respondendo também para quem tiver alguma dúvida. Ou durante a live, fiquem bem à vontade para nos perguntarem, né? Às vezes, sobre Uhum, algum tema que a gente fale aqui, fiquem bem à vontade também para colocarem as suas perguntas. Veio uhum. ali, Simone, ó. Sim, angústia. Também reafirmando o que tu falasse, Rose, se alguém se sentir mais sensibilizado, alguma dúvida mais íntima, mais específica, pode nos chamar no direct após a live, que a gente vai estar dando um acolhimento, né, mais específico para a pessoa. Tá certo? Então, apareceram as palavras loucura, desespero, socorro, impotência, angústia, dor e depressão. Né? Realmente, são fatores e são falas que a gente encontra mesmo nas pessoas que têm a demanda, né? Que veem no suicídio uma opção, toda essa questão. E entre aquilo que nós já havíamos falado sobre a questão de políticas públicas, né, da saúde mental, da desmistificação da saúde mental, de a gente entender que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física e uma não está separada da outra. Né? Então, hoje a gente, ainda no século XXI, a gente não tem problema em dizer que tem uma pressão alta, doenças mais comuns que a gente encontra, uma diabetes, né? Estar medicado, fazer um tratamento. Mas para as doenças mentais, a gente ainda tem isso, né? Porque a gente encontra muitas falas de fraqueza, falta de Deus. Né? Então, as pessoas que sofrem, elas, por vergonha, por se sentirem inferiores, elas acabam não falando. Então, a proposta também de trazer essa fala e essa oportunidade que as pessoas falem sobre os seus sofrimentos é abrir isso, né? E dizer que não, vamos lá, tem muita gente, o sofrimento, a angústia, né? O desespero, o pedido de socorro é algo muito comum. Né? E assim, né, respondendo a pergunta da live, a prevenção né, é possível. Daí, no campo mais específico, como psicóloga, eu já fiz alguns atendimentos né, de pessoas em meio à crise, e daí a gente poderia considerar a loucura no termo de senso comum, mas é o sofrimento no seu pico, né, no sofrimento agudo. E o que eu faço com isso, né? E essa dúvida que me levou a buscar o conhecimento. E o conhecimento nos tira desse lugar de impotência, né? Nos faz buscar modos, né, realmente de estar conectando com essa pessoa, levar a essa pessoa a informação, o cuidado, fazer encaminhamentos, buscar na rede. E o que eu percebo no atendimento, Rose, na clínica, né, do sofrimento extremo, é a conexão. É o lado humano que essa pessoa está buscando. Uma fala de acolhimento e entendimento para a sua dor. Uma validação. Até, Simone, vem uma pergunta da Sofia Souza. Ela pergunta assim, vocês consideram o suicídio um ato de coragem ou covardia? Qual seria algo que diferencia isso, né? Já entrando nesse caminho que tu tá falando, será que a gente pode colocar nessa caixinha da coragem ou de covardia, né? Como que a gente pode... Não, eu acho que o suicídio, ele é um pedido de ajuda. O pensamento, né? É um pedido de, por favor, olhem para mim. E ele não encontrou. E assim, a gente encontra nos quadros de sofrimento que nós chamamos de constrição cognitiva. Então, a pessoa, ela tem essa ambivalência, o desejar estar viva, mas também desejar não estar sofrendo tanto. Né? Então, eu não posso considerar nem herói, nem um derrotado. Na verdade, é uma pessoa que não encontrou nos seus pares a força que ela está precisando naquele momento. Isso é importante que a gente faça. Né? Olha, nesse momento, eu acho que não está muito legal. Ou que os pais também, né, a gente que atende também muitos adolescentes, e trazendo dados, no Brasil, eu estava pesquisando aqui, bem atual, gente, na OMS, nós temos 45 suicídios, não, nós temos um suicídio a cada 45 minutos no Brasil.
E a quarta morte, essa quarta causa-morte entre os adolescentes de 15 a 29 anos. Né? São 700 mil pessoas que se suicidam no mundo por ano. Né? Então, enfim, claro que a gente pode prevenir, claro que esse espaço, a construção de cuidados, nesse cuidado está não só o psicólogo, mas o cuidado multidisciplinar, né? Hoje a psicologia trabalha inteiramente ligada à psiquiatria também, sim, porque eles vão entrar com a medicação para o alívio dos sintomas, né? E aí, muitas vezes, as pessoas acabam não verbalizando, né, o sofrimento por medo de ser julgado, né? Outro dia eu estava até ouvindo uma pessoa falar, também da área da psicologia, falando: quem nunca sentiu vontade de sumir, de morrer, né? Por estar passando por alguma situação. Às vezes a gente está num momento de uma crise, né? Que vivencia uma crise familiar, enfim, alguma coisa nesse sentido. E às vezes a gente quer sumir, né? E quem nunca passou por isso? Então, assim, aí está o tabu, né? Tá o de não se validar, não validar o que está sentindo, a emoção que está sentindo, né? De ser compreensivo consigo mesmo. E aí vai se anulando, vai anulando as suas emoções, né? E eu acho que nesse sentido, para o adolescente é ainda pior, né? Porque já está naquele momento da vida que é tudo muito incerto, que tem muitas inseguranças, que tem muitos medos, que tem muitas dúvidas, né? E aí, quando não encontra na sua rede de apoio, né, alguém que ajude, é muito mais propício a né, se encaminhar para esse caminho, talvez, né? Como é que é para quem já está nesse atendimento? Eu acredito que seja muito mais precoce até, né, essa busca por alívio da dor, né? Até durante esse período que a gente estava divulgando a live, veio a pergunta, né? A pessoa que tenta suicídio, ela quer chamar a atenção, e a gente até conversou sobre isso, né, Simone? Porque, de certa forma, sim, ela quer chamar a atenção, porque ela está sofrendo tanto que ela quer ajuda, né? E aí ela quer chamar a atenção, mas não no sentido pejorativo do chamar a atenção, né? Ela está querendo: oi, estou aqui, preciso de ajuda, né? Nesse sentido, mas às vezes acaba realmente o fato acontece, né? Aquilo que talvez não era para ser, talvez ela não tinha dimensão do que realmente iria causar, né? Fala um pouquinho mais, de repente, sobre isso. Essa questão do autocuidado, do autoconhecimento é muito importante, né? A gente que trabalha com a saúde mental, a gente sabe que isso para nós é um dos pilares para a nossa atuação, né? Eu estar sempre cuidando do meu emocional, daquilo que me afeta, por ouvir tantas dores. E, assim, um dos fatores protetivos, né? Seria, assim, a rede de apoio, buscar os amigos, a família, a religião, a espiritualidade. Então, assim, ter conexões com o mundo. Porque os jovens também, eles ficam muito vulneráveis dentro da internet. É um campo que a gente sabe ainda que não tem o conhecimento embasado, que esteja atuante ali dentro, que dê significado para esse jovem, né? Então ele tem um conhecimento raso, ele tem falas de pessoas que não sabem do que estão falando, e ali o ambiente que ele vive acaba confundindo o mundo real, transportando para esse mundo virtual. Né? Então, sempre se fala para os pais abrirem a comunicação em casa, façam o acolhimento da dor desse jovem, procurem saber o que ele está fazendo nessa internet. Qual é a fonte de inspiração dele? Né? Sim. Vou te perguntando aqui as perguntas que vão surgindo, que estão sendo lançadas aqui, daí a gente vai tentando encaixar naquilo que tu propôs também, né, no teu roteiro, talvez aí de como seria o tratamento para quem apresenta vontade de se suicidar? Pergunta do Márcio. Certo. É Márcio? Isso. Vamos considerar a pessoa que busca ajuda. Vamos pensar em uma pessoa que tem uma família, que identificou que o jovem está apresentando comportamentos diferentes, está mais recluso, mudou, ou está mais agressivo, ou mais apático, mudança no comportamento escolar, queda na nota. São fatores que o pai pode identificar. Opa, tem um comportamento diferente do habitual. Esses pais levam esse adolescente para a clínica, né? O primeiro passo do psicólogo é uma conexão,
Uhum. entender o sofrimento dessa pessoa. O vínculo, né? E nós temos É um vínculo um vínculo. estabelecido entre esse profissional e essa pessoa em sofrimento, né? Uhum. Estabelecer uma conexão segura e que ali ele vai encontrar um espaço de apoio em que ele pode ser validado em todas as suas falas, Uhum. né? Nós daí também temos protocolos, nós temos índices, né, de gravidade em que a gente faz essa avaliação Uhum. e sugere e encaminha para os serviços necessários, né? Assim, e depois de um tempo que a pessoa passa da crise, a gente vai estabelecendo com ele, né, projetos de vida, valores. Então, assim, tira da crise e leva ele para as possibilidades, né? Acho que essa palavra é interessante da gente talvez frisar, né? Nas possibilidades, né? Valorização da vida. Que possibilidades eu tenho, né? Além dessa opção, digamos assim, né? Além disso que talvez eu esteja pensando nesse momento. Uma outra pergunta. Pessoas com TDAH, elas têm maior possibilidade de suicídio? É uma pergunta do Felipe Lima. Felipe, daí se a gente pudesse colocar isso, a gente poderia dizer que a gente pode prever. Uhum. Nós não podemos prever, porque mesmo que uma pessoa ela entre em todas as características de um potencial suicídio, ele pode não chegar a se suicidar, não é mesmo? E outra pessoa que a gente imagina que ela esteja feliz, tem uma vida social ativa, estuda, a gente não considera outros critérios, né? Porque o suicídio é um fenômeno multifatorial. Então, nós vamos incluir história de vida, nós vamos incluir contexto atual, realizações ou frustrações, dinâmica dessa personalidade, Uhum. né? Então, assim, não temos como prever, né? Assim como aquela pessoa que não dá sinal nenhum, né? Que muitas vezes nunca verbalizou isso, pode chegar ao ponto de, né, no ímpeto, na emoção, em alguma determinada situação, pode, né? Então, não Uhum, necessariamente uma coisa exclui a outra, né? Não existe um padrão rígido, né, nesse sentido. Aí tem uma outra pergunta: uhum. quem fala que vai se matar e não se mata? As pessoas ainda acreditam nisso? Eu conheço hoje que de tanto falar acabou fazendo, né? É uma colocação da Sofia. Certo. Então, Sofia, quando a pessoa está falando, ela ainda está pedindo ajuda, né? Então, a gente tem que reconhecer e legitimar essa fala, Uhum. né? Se eu não tenho recursos para oferecer, mas o mínimo a minha escuta eu tenho. Então, colega, vem aqui, o que que tu queres dizer com isso? Está pensando em se matar? E ser sincero, Uhum. né? Está pensando em suicídio? Vamos pensar em outros recursos? Eu estou aqui, estou do teu lado, vamos buscar um profissional, sabe? Eu sei que existe tais e tais serviços, Ótimo. né? A gente sempre tem que estar legitimando essa dor, né? Uhum. Não desqualificar, né? Não, tá de besteira, tá de bobeira, né? Às vezes a gente acaba com essa fala ainda dando mais sentido para aquilo que ela está pensando, talvez, né? De que, não, tentando minimizar aquilo que aquela pessoa está falando, talvez desqualifique a ponto de, né, de ela se sentir tão rejeitada, a fala dela ser rejeitada, né? Talvez, nesse sentido, né, Simone, de Uhum, acho que a melhor possibilidade ou a melhor saída, quando a gente não sabe o que fazer nessa situação, é encaminhar, né? Existem, né, como tu falou mesmo, que tu faz o plantão, tem telefones, né, que a gente pode depois deixar até divulgado aqui, para fácil acesso, para que as pessoas que, não sei como agir, não sei o que fazer, né? Uma pessoa lá do meu trabalho está dando um sinal, falou isso, não sei o que fazer, ou uma pessoa em crise realmente, né, que está naquele momento que tu se vê naquela situação, e agora, o que eu faço? Não sei como agir. Encaminha, né? Tem telefones específicos, né, para esse tipo de atendimento, que a gente pode 188, né, Simone? Tem outros canais, né, que depois até eu acredito que você vai uhum, comentar sobre isso, para que viabilize um cuidado, né, imediato, né? Claro que depois essa pessoa precisaria ser acompanhada, precisaria ser cuidada, né? Mas nesse primeiro momento talvez seja a saída é, mais sábia, vamos dizer assim, né? Porque não sei o que fazer, uhum. enfim, né?
tem um lado, né, na pandemia que assim, ela trouxe muito a questão do sofrimento mental à tona. Uhum. O que estava até então se tentando tamponar, não está tão ruim assim, eclodiu, né? Uhum. Mas a gente, por outro lado, também vê uma mobilização muito grande da sociedade civil, tanto em colocar a sua própria dor em si, e isso daí, nesse sentido, eu considero um ato de coragem, né? E de responsabilidade, e para a rede falar, olha, eu estou sofrendo, como vários artistas, né? Se afastam do que estão fazendo para se cuidar da saúde mental. Uhum. E a mobilização e o conhecimento da psicologia e das profissões que cuidam da saúde mental. Assim, a gente vê hoje que o quanto a psicologia está passando a ser acreditada, que Uhum. não, quanto a gente tinha assim na sociedade, é louco que vai, né? Mas o que é loucura? Uhum. É um grande sofrimento. Uhum. Toda pessoa, né, tem os seus gatilhos, tem os seus momentos de vulnerabilidade. Então, assim, esse conhecimento, essa oportunidade da psicologia estar entrando em todas as casas do Brasil e do mundo, Uhum. né? Porque, assim, no nosso grupo das emergências, a gente faz atendimentos em todo o Brasil. Então, assim, as pessoas estão literalmente abrindo suas casas para cuidar da saúde mental, né? O CVV é um serviço que a gente sabe, né? Oi? O atendimento online possibilitou muito esse acesso, facilitou muito também isso, né? Que às vezes, não consigo Uhum. ir, não tem, né, a questão de poder fazer uma chamada de vídeo, poder atender online, viabilizou muito, né? Uhum. Hoje nós temos também muitos aplicativos de cuidar da saúde mental. Uhum. Depois a gente pode estar disponibilizando no Instagram também, mas nós temos o Pode Falar, que é um aplicativo de cuidado para jovens. Então, ali ele pode escolher ou conversar com alguém instantaneamente, ou ele pode interagir ali, colocando o que ele está sentindo, né? Um monitoramento do que ele sente no dia a dia. Tem o aplicativo Cogni, também, que é outro que faz monitoramento da saúde mental. Uhum. Tem a clínica de emergências, tem plantão psicológico, né? Então, assim, a sociedade civil abriu. Porque no momento que a gente está com dor, a gente não pode esperar, né? É igual um plantão médico. Né? Se eu quebrei o meu pé, eu não posso esperar até o próximo dia para aliviar a minha dor. É uma dor insuportável. A dor existencial também é insuportável. Ela precisa ser atendida no momento que ela está doendo, né? Exatamente. Uma outra pergunta que veio, Simone, é como detectar ou como, né, que percepção, né, de um possível suicida, alguém que, acho que tu já falou um pouquinho nessa tua fala, né, de que às vezes a pessoa dá sinais, às vezes ela a própria depressão, a pessoa em depressão, a gente comentou outro dia, né, que veio uma pergunta também de, todo depressivo vai tentar suicídio? Não necessariamente, né, justamente por ela estar nessa situação de rebaixo emocional, não necessariamente ela vai, né, fazer isso, mas também, às vezes, uma fala de desânimo, não consigo, não tem mais sentido a minha vida, eu merecia morrer, são falas que a gente desperta um olhar, né, Simone, para a gente no consultório, pelo menos, né, são coisas que a gente, opa, e aí vem aquela abordagem que você falou, tá, você tem pensado nisso? Como seria, né? Eu acho que fazer a pessoa verbalizar isso diminui também o sofrimento, né? Uhum. E ter um apoio, ter assim um norte, né? Uhum. Ter um porto, porque quando ela sente que ela tem onde buscar ajuda, isso tudo fica mais leve, né? Há um sentido para continuar, Uhum. né? Então, nesse sentido que o Setembro Amarelo é muito válido, como todos os outros meses em que se faz alguma campanha específica, mas não só no Setembro Amarelo, cuidar com a saúde mental é todos os dias do ano, né? Uhum. Uma outra pergunta que veio aqui da Vanessa é que por que dói tanto quando alguém próximo da gente comete suicídio? Vanessa, eu acho que vem muitos sentimentos, né? Eu poderia ter feito algo, o que eu poderia ter feito, por que que eu não ouvi, mas a gente não tem como eu já havia falado assim, prever, né? Claro que daí, isso até para o profissional, né? Tem
tem um artigo do Mário Corso, que é um psicanalista, que ele fala que é uma dor, é um abismo para o profissional, né? Que chega a perder um paciente, mas assim, a gente faz o melhor possível, né? E respeita sempre a singularidade das pessoas, Assim, né? Acolhe. da mesma forma que para a família, às vezes, né, fica esse sentimento de culpa, o que que eu não percebi, por que que eu não validei, né? Mas da Uhum, mesma forma, nós, enquanto profissionais, também sentimos esse sentimento, né? Temos esse sentimento de que, opa, por que que eu, né? Porque cada pessoa é um universo né, de sentimentos, de uhum. possibilidades, né? Então, entender quem era esse sujeito também, né? E também chama mais atenção para a nossa responsabilidade de levar o conhecimento, de desmistificar, de diminuir o tabu em torno da saúde mental, né? Porque se eu não tenho isso, se eu encontro isso como algo possível, eu busco ajuda, eu sei onde buscar, eu sei a pessoa que está falando sobre isso, né? Então diminui bastante. Isso é prevenção. Eu acho que e também assim, nós enquanto profissionais, né, de colocarmos assim, colocar a cara, né, à disposição, né, de esse momento aqui que a gente está fazendo, é, opa, eu sei que lá tem alguém, né, lá tem aquela profissional que eu participei, né, de uma live e eu acho que nesse sentido de saber aonde reconhecer, aonde buscar essa ajuda, né? Ah, talvez não seja com ela, talvez não seja. Ah, não vai vir para mim como paciente, enfim, não vai vir para o meu atendimento clínico, mas a pessoa vai saber, ó, ah, a Rose pode me auxiliar, a Rose pode, né, me direcionar. E nesse sentido, também para os familiares, né, se colocar à disposição e o fato de, Uhum, de se colocar à disposição mesmo, né, de ouvir e validar, como você falou, a pessoa vai perceber que ali tem um porto seguro, ali tem alguém que ela pode, né, tá uhum, falando sobre aquilo e a pessoa vai estar validando o sentimento, validando aquele sentimento, né, de tristeza, de dor, de raiva, de angústia, aquilo que a gente sinalizou no início, né, que vão vir de várias formas, que vão vir de por falas diferentes, né, de formas diferentes de comportamento, né, não necessariamente vai ser sempre do mesmo jeito, não necessariamente vai ser sempre com aquela fala específica, né? Eu acho que a gente tem que tomar uhum. cuidado de colocar num padrão, porque não existe esse padrão, né? Quando a gente pensa, tem como prever, é porque a gente coloca num padrão, né? E não tem, pode não dar nenhum desses sinais que a gente mencionou aqui agora, pode ser totalmente diferente, né? Então, até com isso, queria já colocar uma pergunta que foi feita aqui também pela Vanessa. De que maneira a automutilação pode ser um sinalizador? Não dá para dizer que é um comportamento suicida, que é uma pessoa que está pensando em suicídio. É uma pessoa que está em crise. Ela está em dor e ela não está conseguindo dar nome para essa dor. Isso a gente pode identificar de uma pessoa em sofrimento, né? Se a gente for pensar em sofrimento, a gente pode contextualizar a sociedade em que nós vivemos, né? Uma sociedade hedonista. A gente não tem autorização para sofrer. A gente não tem autorização para chorar, né? E temos que demonstrar, produzir, né? Produzir muito e demonstrar felicidade a todo custo. Isso é muito caro, né? Por que não? Nós somos suscetíveis, nós nos afetamos, nós somos humanos. Então, reconhecer isso também é muito importante, né? Que não dá para ser feliz o tempo todo, o que é felicidade para nós, trazer conceitos de autocuidado, que são simples, mas que são o diferencial, né, na vida das pessoas também. Tá atento, né? Tá atento e é como a gente falou também, tem muito essa questão também do tabu ao acesso do profissional da saúde, né? Da saúde mental, né? De buscar, né? Porque às vezes a pessoa, se eu for procurar um psicólogo, vão dizer que, né? Vão falar o que vão pensar de mim, o que, né? E eu acho que vale a pena a gente frisar também sobre isso, né? De que nós estamos aqui investidos de conhecimento teórico, mas somos seres humanos também que estamos ali para acolher, né? Não para dar nome a doenças, não para dar, né, diagnósticos, né? E também
Eu acho que a gente precisa validar também a nossa profissão, né? Porque por muito tempo foi carregado de mitos a psicologia, como já falou, procura psicologia, procura psicólogo, quem é doido, né? E quem é esse doido? O que é loucura, né? O que é? É o sofrimento, né? Então, assim, a Uhum, partir do momento que a sociedade também é muito cultural essa questão do acesso ao profissional da psicologia, né? E talvez por isso muitas pessoas acabaram sofrendo tanto e chegando a ponto de, né? Porque não buscaram a ajuda necessária, não buscaram um profissional, né, que necessitava ser, né? uhum. É como a gente já falou também, do que a gente ficou muito gritante com a pandemia, né? Porque a dor ela bate na porta de todo mundo, né? Não tem classe social, não tem fator econômico, não tem cor. Então, é importante que se diga isso, né? Que ninguém é menos ou mais, né? Por estar sofrendo em determinado momento. Sempre a gente vai estar precisando, né? Dos nossos pares. Nós não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos em comunidade. Isso é extremamente saudável, né? E é um fator que a gente pode identificar quando uma pessoa se isola, né? Vamos oferecer ajuda, vamos oferecer apoio, né? Porque é a rede é que nos apoia e é a rede que nos fortalece, que dá sentido para a nossa vida, né? Por isso que é tão importante também aqui, né, a religião, né, a questão de porque somos biopsicossociais, né? Acho que é um termo que a gente precisa também deixar. Estamos nas relações, né? Somos seres humanos em toda, né? Não, como falou, não dá para separar a saúde mental da saúde física, não dá para separar o profissional do pessoal. Estamos em constante relação, né? Então, Uhum, relações muitas vezes são o nosso suporte, são muitas vezes aonde a gente vai recorrer para pedir ajuda, para fazer, né, para intervir, uhum. né? Então, nós falamos ali, eu acho que foi a pergunta que veio ali, quando a pessoa, né, busca ajuda. E quando a pessoa não quer ajuda, né? Quando ela está em casa e ela se recusa. O que é que eu posso fazer por ela, né? O que que ela está precisando nesse momento, então, antes de buscar ajuda, né? A gente pode começar pelo básico, né? Se precisa de alimento, se ela precisa de cuidados na saúde, se ela precisa de remédios. E a gente vai organizando essa vida fora para que em um dado momento ela consiga buscar ajuda para organizar por dentro. E a gente pode, então, reconhecer isso também. Né? A pessoa pode, no primeiro momento, recusar procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, mas vamos pensar num familiar. Né? Como é que está o meio que ele vive? Podemos organizar isso? Podemos. Coisa simples, gente, fazer uma canjinha, sabe? Lavar uma roupa. É isso, cuidado mesmo, né? O cuidado que a gente sabe fazer muito bem. Isso é Oferecer se sentir cuidado, amado. oferecer cuidado, né? Uhum. E são essas ofertas afetivas de amor, de cuidado, de importância, que nos salvam, né? Essas referências que nós temos. Deixa eu só ler mais uma pergunta que veio. Ó, o sentimento de impotência que vem quando você ouve a frase eu vou me matar. Aí você vê que não fez nada para ajudar. Ver que isso é um sinal de silencioso e não sabemos como lidar, né? Ela, na verdade, fez um compartilhar aqui, Regiane. Compartilhar esse sentimento de impotência, né? De quando você já ouviu essa frase, né? Ah, eu vou me matar, e isso acaba acontecendo, e depois né, fica a pergunta, né? O que eu não percebi, o que eu não vi, né? E fica esse sentimento de Uhum. impotência, né? Eu acho que a gente já falou um pouquinho também sobre isso, né? Da nossa forte, isso é muito forte em nós, né? Do valor à vida, de querer acreditar que todo mundo está buscando para caminhar para frente, né? Então, assim, é a nossa dificuldade também em lidar com a nossa própria morte, a nossa própria dor. É algo muito difícil de falar. Mas se eu reconheço isso, eu percebo que, opa, ali está precisando de ajuda, eu posso me orientar, buscar ajuda por essa pessoa também, né? Sim. Ótimo, Simone. Eu acho que
não temos perguntas, mas de repente se existe algo que tu ainda queiras considere que seja importante, né, mencionar para validar aqui, para deixar algo mais nesse sentido um pouco mais claro, alguma coisa que tu veja que da tua atuação clínica mesmo com esse público, né, nessa área, algo que seja importante a gente reforçar aqui. É claro que me coloco, né, já foi falado aqui, já mencionei isso, que nós nos colocamos também à disposição para esse esclarecimento de possíveis dúvidas, ou alguém queira nos chamar, né, seja você ou eu, né, mandar uma mensagem no direct para que a gente possa acolher essa dor, ou né, poder encaminhar, poder direcionar para um outro profissional ou para um serviço, né, especializado. Então, mas queria também pudesse meio que, vamos finalizando, talvez, né, nesse sentido de o que a gente poderia frisar, né, nesse mês que é tão Certo. importante, né? A gente vamos tentar manter e continuar com ações que tragam esse tema, né? Não só no setembro, né? Mas que a gente possa a todo momento ter essa escuta, né? E nos colocar, né, nessa posição, não só nós. Quando eu falo nós todos, nossa sociedade, né? Nós aqui sujeitos, né? Nós precisamos nos colocar à Uhum. disposição das pessoas, né? Para oferecer esse afeto. Mas o que tu acha assim que ainda seria importante a gente colocar, talvez, com relação a isso? Hoje eu sou uma psicóloga humanista, né? Então, assim, o meu trabalho, eu embaso ele sempre numa palavra. Não só em uma, né? Mas eu acho que o pilar da minha profissão, da minha realização é a esperança, né? Esperança realista, porque eu não posso deixar de lado meu conhecimento técnico e a atuação assertiva, o mais próxima, né, possível da assertividade, estar cercada de outros profissionais para compartilhar e também para me realimentar, né, porque eu preciso disso, né, diante de tantas dores que eu ouço. Mas a esperança é aquilo que a pessoa perdeu e é aquilo que eu mantenho nos atendimentos. Trazer ele de volta para acreditar nisso. Eu acho que a partir do momento que veio o teu convite, né, eu saí da minha linha de conforto e acabei aparecendo aqui na internet pela primeira vez, mas é por acreditar realmente, né, e ter esperança que sim, é possível, Para né, transmitir essa e esperança, que né? De que existe gente que se a importa com gente, isso, né? Tem alguém que se importa. e existe um conhecimento técnico, existe um conhecimento humano, existe uma forma de atuar diferenciada, existe sim isso, né, que nos une, que é o mais humano em nós, né, querer ver o outro bem, Sim. seguindo a vida, né, fazendo as suas escolhas. Então, eu acho que a esperança é o que define isso, né? Quero colocar também mais aqui um compartilhar, né? A Eliane colocou complicado essa palavra, né? Vou acabar com a minha vida, né? Como é difícil ouvir isso, né? Ouvir alguém falar, como isso nos atravessa, né? Porque, como já falou, nós também estamos carregados de histórias, né? E aí, quando tu ouve uma colocação dessa, né? Acredito que é difícil, né? Porque a gente não está acostumado a falar sobre fim de vida, né? Sobre a gente não, Uhum. na sociedade em si, a gente não está acostumado a pensar em fim de vida. E aí, até voltando, né? Como a questão do preconceito, né? Ah, como assim, né? Tanta gente querendo viver e tô falando em morrer, né? Porque as pessoas não estão acostumadas, né, a lidar com esse tipo de sofrimento extremo, né? Uma outra colocação aqui também, um comentário acho que foi da nossa fala com relação a essa da impotência, né? É uma tendência nos responsabilizarmos pelo que aconteceu, mas nem sempre está ao nosso alcance, né? E a Beatriz colocou. E às vezes realmente foge, né? Foge da nossa não só do nosso conhecimento, não, foge daquilo que era possível naquele momento, porque como a gente falou, nem sempre a pessoa vai dar sinal, nem sempre vai ser algo que a gente vai conseguir, né, perceber antes que aconteça, né? Uhum. Como é que foi a fala? Que é uma tendência nos responsabilizarmos, né, pelo que aconteceu, mas nem sempre está ao nosso alcance. É um comentário da Beatriz, né, que nem sempre, vamos dizer assim, é nossa, É, não está no nosso alcance, né?
Nem sempre não. Não é Sempre nossa culpa, né? Não é nossa culpa, né? não é culpa, né? Mas assim, eu acho que tá intrínseco nessa fala assim, um desejo de poder ajudar, Uhum, né? Nosso desejo de querer cuidar do outro, uhum. né? Aí a Vanessa coloca assim: o que podemos fazer para apoiar, ajudar? Uhum. A Vanessa é profissional? É. Não da psicologia, né? Uhum. Se mostrar presente, mostrar importância pelo sofrimento, validar isso, né? Porque a dor que mais dói é a dor que dói em mim, né? E a dor que está doendo no momento. Então, assim, considerar isso que a pessoa está falando, né? Tá doendo sim, eu estou aqui para te ouvir, Uhum, né? E talvez eu não consiga te ajudar tanto quanto tu precisa, mas eu posso te ajudar de alguma forma, uhum. sempre, né? Eu acho que uma analogia que a gente pode fazer, né, Simone, talvez, eu tenho um filho pequeno e às vezes a tendência, né, de a criança caiu, se machucou, bateu, é dizer, ah, não é nada, não é nada, não é nada, mas não é em mim que tá doendo, né? É nele, é a criança que tá chorando. Então,